Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, você que estará acompanhando este vídeo. Esse vídeo faz parte de uma das aulas do nosso núcleo do curso médio de teologia, núcleo 1269 do IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, a qual tem com muita honra por mim, presbítero Pedro Henrique, professor e monitor responsável deste núcleo. Eu tenho certeza que se você me acompanha até o final desse vídeo, você estará aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Meus irmãos, prezados alunos, irmãos que acompanham este canal, este vídeo, estamos aqui com mais uma aula, e a aula de número 3, a qual estudaremos aí, teremos uma base para falarmos da unidade 3 do livro Disciplina, a qual estamos estudando, que é Introdução Bíblica. A unidade 3 traz um título aí que é Os Livros Apócrifos e Outras Questões. Então, nessa parte do livro, especificadamente, e digo de passagem aqui já de antemão, que esta aula vai ter uma única parte, não vai ter divisões. Então, vai ser um vídeo um pouquinho mais extensivo, mas é um vídeo resumido, né? Um resumo bem prático, uma síntese bem resumida do que está no nosso livro na parte da unidade 3. Que, como eu sempre digo, principalmente para você, aluno do nosso curso de teologia, é só uma base, né? Aqui é uma base para que você possa ter aí o seu estudo, o seu conhecimento a respeito da disciplina. Então, aqui é uma base e um resumo para você entender com a ajuda do professor aqui, o que mais ou menos está aí inserido na unidade 3 do nosso livro. Fala a respeito dos livros apócrifos, então veremos aqui de uma forma bem simples o porquê apócrifo, né? Os livros, por que esses livros são apócrifos, o que significa isso, e mais ou menos, né? Não vamos dar detalhes aqui, que são muitos, mas vamos entender aí qual é o assunto principal desses livros, né? O porquê que eles não são considerados inspirados. Porque, já de antemão, os livros apócrifos são os livros que não foram inspirados. Para você que está assistindo esse vídeo e talvez não esteja entendendo muita coisa, é só você acompanhar os outros vídeos, tá? Essa é uma sequência de vídeos, aula 1, aula 2, essa aqui é a aula 3, e posteriormente a esse vídeo terá a aula 4, que é a última aula dessa disciplina que nós estamos estudando aqui no nosso curso Nível Médio de Teologia, que é Introdução Bíblica, do nosso curso do IBAD. Você que tem o livro, você é aluno, já pode observar aí no capítulo 1, que fala sobre apócrifos, frutos da obscuridade. E na página 101 vai falar aí o significado, né? Olha só para vocês verem. A palavra apócrifos, logo no 1.1, termo de origem grega que significa coisas escondidas, referindo-se originalmente a escritos que não eram lidos em público. Mas a partir do século IV, depois de Cristo, esse termo passou a ter outra significação, pois Jerônimo, um dos grandes eruditos cristãos, que viveu entre 342 e 420 depois de Cristo, começou a utilizar esse termo para referir-se aos livros não canônicos. Então, quando falamos de livros apócrifos, falamos de livros não canônicos que não fazem parte do conjunto de livros, a Bíblia Sagrada. Então, nós vamos observar aqui o surgimento e a questão desses apócrifos. Em primeiro lugar, eu já quero resumir para vocês aqui o que está inserido no capítulo 1 aqui dessa unidade. Vai explicar o porquê que os livros apócrifos são considerados como não inspirados, ou que não fazem parte do cânon sagrado, do conjunto de livros da Bíblia. Por algumas questões. O livro vai trazer aí que são questões doutrinárias,
ensinos doutrinários diferentes do que são ensinados como base padrão em toda a Bíblia, seja Antigo ou Novo Testamento. Uma outra questão também de que os livros apócrifos são considerados apócrifos, e esses livros, que são muitos, você pode ver aí no seu livro, material didático, que tem uma lista de livros aí. Alguns pertencem à Bíblia romana, né, a Bíblia da Igreja Romana, e outros livros nem estão na Bíblia romana, né? A Bíblia romana é a Bíblia que contém, né, parte desses livros apócrifos, mas existem muitos que nem lá estão nesse livro, muitos que são totalmente desconhecidos, não são tão conhecidos assim, mas não foram selecionados, foram descartados quando houve a seleção da igreja anfitriã, da igreja patriarcal, que eu já disse para vocês em outras aulas, que selecionaram qual livro faz parte, qual livro não vai fazer parte do conjunto de livros, do cânon sagrado da Bíblia Sagrada. Então, alunos e irmãos que me acompanham, são desvios de doutrinas, são contos místicos, são experiências místicas, são referências e termos usados nesses livros que não há harmonia e nem concordância com os outros livros da Bíblia, que é a maioria, né? E que foi selecionado minuciosamente para que fizesse parte do conjunto de livros. Então, quando olhamos para os livros apócrifos, nós vamos ver mais ou menos isso. Todavia, o livro vai trazer aí também no capítulo 1, que eles têm uma contribuição. Qual é a contribuição do livro apócrifo? A contribuição histórica, pois alguns deles trazem informações históricas de fatos ocorridos junto a alguns fatos que estão relacionados a alguns livros da Bíblia. Obviamente, eu preciso dizer para você que isso não é verdade absoluta. Caso você é aluno do nosso curso de teologia, ou você que me acompanha aqui, que pesquisa, estuda bastante a Bíblia, e está aqui conosco para aprender um pouco mais, você pode usufruir dos livros apócrifos para conhecimento histórico. E quando você for mencionar, você pode mencionar como uma hipótese, assim como quando a gente fala dos historiadores, né? Flávio Joséfo, Eusébio de Cesareia e tantos outros, a gente não afirma, mas a gente diz como hipótese, e sempre dê a menção, né? Tal livro menciona, tal historiador menciona, que aí você tem que separar o que é sagrado, são os 66 livros. Estes podem ter uma contribuição, mas uma contribuição histórica, não uma contribuição doutrinária nem teológica, né? Então é uma contribuição mínima, mas que nós podemos, né, como estudiosos da Bíblia, podemos usarmos desses recursos, como dos livros apócrifos, para ter uma noção histórica, mas nem todos também comprovam, né, uma historicidade correta. Vou dar um exemplo. Existe um livro desses apócrifos, não me recordo agora qual, mas que ele conta, eu sempre falo isso nas aulas de teologia, ele conta que Jesus, na sua infância, realizou milagres, sinais e prodígios. Isso é um grande equívoco. Isso é um grande equívoco porque a Bíblia confirma que os sinais do ministério de Jesus só começou a se cumprir após o seu batismo, aos 30 anos de idade, quando o Espírito Santo, em forma corpórea de pomba, vem sobre ele e confirma o que está escrito em Atos e a profecia de Isaías. O Espírito Santo me ungiu para anunciar as boas novas, realizar os sinais, prodígios, enfim. Então não houve milagres antes do batismo de Jesus. Sinais, né? Não houve sinais, prodígios no ministério de Jesus antes do seu batismo. Os livros apócrifos contam, mencionam, mas não temos respaldo bíblico e doutrinário, teológico, para afirmarmos isso.
Você tendo aí o seu material didático, o seu livro, a partir da página 109, eu só quero falar aqui de uma forma bem superficial, não vou dar detalhes. Fala aqui quais são os apócrifos do Antigo Testamento. Aí fala o exemplo, o livro de Enoque, né? Livro dos Segredos de Enoque, Salmos de Salomão, Apocalipse de Baruque, terceiro livro de Esdras, segundo livro de Esdras, né? Livro dos Jubileus, Ascensão de Isaías. Todos esses, eles são relacionados ao Antigo Testamento e não foram selecionados para entrar no cânon sagrado. Aí você pode pensar assim, mas existem aí nomes de livros, a princípio, que existem no cânon sagrado. Mas por que que esses não foram aprovados e os outros que têm quase o mesmo nome foram? Porque se você for estudar minuciosamente cada um desses livros, houve uma grande divergência. Um exemplo, o livro Ascensão de Isaías, ele tem uma grande divergência com o livro do profeta Isaías. O nome é semelhante, mas há muitas divergências. Terceiro livro de Esdras, segundo livro de Esdras, enfim, também há grande divergência entre o primeiro livro, né, o único livro que é o Esdras, com os outros livros. Então, quando foi se estudado toda uma questão aqui a respeito desses livros, foram encontradas grandes divergências, diferenças entre um e outro. E por isso, estes não se incluem no cânon sagrado. A partir da página 117, eu não vou dar detalhes aqui, depois fica para vocês que estão com o livro aí, com material didático, estudarem. A partir da página 117, vai falar aí o conteúdo resumido, né? Uma base do conteúdo desses livros, né? O que está escrito aí no livro de Sabedoria de Salomão, que não é o mesmo de Provérbios, tá? É outro livro com divergências de Provérbios. Eclesiástico, que também não tem nada a ver com Eclesiastes, né? Tem uma grande divergência também. Tobias, Judite, 1 Esdras, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Baruque, Epístola de Jeremias. Tudo tem um resumo aqui dos principais livros, dos livros apócrifos. Caso você, principalmente aluno do curso de Teologia, tenha alguma dúvida desses conteúdos, né, conforme o seu estudo, conforme aí a sua devocional que você vai estar estudando, você pode mandar mensagem no grupo ou no nosso WhatsApp, no nosso contato privado, que nós estaremos totalmente à disposição para esclarecer as maiores dúvidas, tá bom? Esse vídeo, lembrando, é apenas uma base para você ter noção do que está inserido aqui na unidade e conseguir ter um estudo melhor aí conforme você for estudando o seu material, tá bom? No capítulo 3, fala aí os apócrifos do Novo Testamento. Então, é a mesma questão do Antigo Testamento, só que, porém, outros livros. Existem os livros apócrifos que estão relacionados dentro de um contexto do Antigo Testamento e existem outros que estão inseridos no contexto do Novo Testamento. A partir da página 124, 125, você vai observar aí no livro que fala aí quais são esses livros e traz aí um resumo bem prático a respeito do conteúdo desses livros. Existem muitos livros, né? Existem aí mais de 10, 15 livros que fazem parte dos apócrifos, só do Novo Testamento. Lembrando que temos os apócrifos condicionados ao Antigo Testamento. Então nós temos muitas literaturas que trazem aí, que não foram inseridos dentro do cânon sagrado, que não são considerados revelados, né, inspirados por Deus. O livro traz aí, a partir da página 128, o que eu já disse para vocês, né? O cuidado que nós devemos ter com esses textos, com esses livros, né? O perigo, porque existem muitas divergências doutrinárias, muitas
divergências teológicas e muito misticismo dentro dos livros apócrifos. Por essas principais razões e outras pormenores, que esses livros não são considerados inspirados e nem foram inseridos dentro do cânon sagrado, que é a Bíblia Sagrada. Meus irmãos, meus alunos queridos que nos acompanham aqui nesse vídeo, estamos aqui agora no capítulo 4 da unidade 3, que fala aqui o título A Igreja e os Apócrifos. Nós vamos tratar de um assunto muito importante aqui agora nesse momento, que é o primeiro assunto que traz aí no livro, é os agrafos do Novo Testamento. O que é os agrafos do Novo Testamento? São as palavras que foram transmitidas não de uma forma escrita, mas de uma forma verbal ou oral, principalmente os ensinos de Jesus. Nós temos o evangelista João, ele menciona no capítulo 21 e o versículo 25, que muitos outros sinais, muitas outras maravilhas, muitas outras coisas Jesus realizou no seu ministério que não foram relatados. Obviamente, o ministério de Jesus foi um ministério extraordinário, né? Foi um ministério gigantesco. Nós nunca teremos a noção, né, da proporção do ministério de Jesus. Haja vista que os evangelhos foi apenas uma fagulha, foi apenas uma pequena partícula de tudo o que Jesus fez. E, principalmente, houve alguns ensinos, algumas palavras que foi transmitida pelos próprios apóstolos, que dizendo supostamente que Jesus falava palavras, menções de Jesus, mas que todavia não estão escritas no Novo Testamento. Quer ver um exemplo? Nós temos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer aos necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Deixa eu falar algo para vocês que o livro traz aí detalhes, mas nos evangelhos, em nenhum texto está escrito que Jesus disse essa palavra. Mas bem-aventurado é dar que receber. Mas todavia, nós temos o texto de João falando que os evangelhos é apenas uma pequena parte, né? Muitas outras coisas mais Jesus disse. E o que a gente faz nessa hora? A gente interpreta como apócrifo, não inspirado, ou a gente vai interpretar como realmente sendo a palavra de Jesus, só que nenhum evangelista escreveu. Primeiro, nós precisamos pensar como os patriarcas pensaram para separar os livros inspirados e não inspirados. Vamos lá. Existe uma concordância, pelo menos do que Jesus disse, ou do que os apóstolos estão dizendo que Jesus disse? Há uma concordância? Há uma semelhança? Ou é um desvio de doutrina? É um pensamento totalmente diferente? Se nós pensarmos assim, nós vamos pensar que esse e muitos outros textos que estão como exemplo aqui no livro, que foram selecionados para tratar essa questão da oralidade de Cristo, né? Da tradição oral, da tradição verbal, de que muitas coisas que ele ensinou, que alguns dos apóstolos teve a experiência com ele, não foi escrita, mas eles passam futuramente nas suas epístolas ou nos seus escritos. Nós temos que pensar da seguinte forma: se há uma concordância, se há uma semelhança diante de uma base, que é o que está escrito, nós podemos crer piamente como revelado, como inspirado. Diante desse assunto, dentro desse mesmo assunto, nós vamos falar de uma outra coisa muito importante que está aqui no capítulo 4. Então, reforçando, para que nós possamos entender, palavras até hoje, né? Às vezes alguém fala alguma coisa,
alguém que é um pastor, um mestre ou algum conhecido, ele fala alguma coisa que explicitamente não está escrito na Bíblia, como uma linha de pensamento, uma frase, um texto, né? Que hoje é moda muita gente fazer frase, né? Fazer texto. E assim como os escritores da história da igreja também escreveram, né? Fizeram. E por que nós cremos? Porque tem uma semelhança, tem uma concordância com a base. Qual é a base? É a Bíblia. É a palavra de Deus. Então, assim como hoje e na história da igreja, né, Spurgeon, Billy Graham, Edwards e tantos outros escreveram palavras de punho próprio, mas que nós acreditamos como verdade de Deus, porque ela está em um contexto semelhante à base. Nós temos isso dentro da própria Bíblia. Menções dos apóstolos que alguém disse, mas que não está escrito. Tudo bem, mas há uma concordância com a base? Se tem, eu posso crer. Se não tem, eu descarto. Posso até crer para uma verdade específica, mas não como verdade e doutrina de Deus para mim. Dentro desse mesmo assunto, dentro desse mesmo tema, nós iremos falar de uma outra coisa. A homologomena e antelogomena do Novo Testamento. É isso mesmo. Está no livro aí na página 134, 135, essa palavra difícil aí. Alguém pensa, o que é isso, né? Homologomena, antelogomena. Isso aqui são alguns livros que, a princípio, os patriarcas, os estudiosos, teólogos da igreja primitiva do primeiro século, eles vão refutar a inspiração e a aprovação de alguns livros para entrar no cânon. Os livros são estes: Carta aos Hebreus, a partir da página 136 aí do livro, Carta aos Hebreus, Epístola de Tiago, Segunda Epístola de Pedro, Segunda e Terceira Epístola de João, Epístola de Judas e Apocalipse. O livro vai trazer detalhes aqui que houve alguns teólogos que tiveram aí a sua afirmação de que esses livros não poderiam estar no cânon. Todavia, eles foram refutados pela própria teologia e pela própria comunidade da igreja. Por quê? Porque, primeiro, a carta aos Hebreus, ela tem muita base, tem muita concordância, de uma base, por mais que o escritor não foi revelado, e já diz aí Orígenes, um grande teólogo do início da história da igreja, que quem escreveu esta epístola, a epístola aos Hebreus, só Deus sabe. E só Deus sabe mesmo, porque não tem quem escreveu. Aí algum teólogo, algum patriarca vai dizer, não, então não vamos colocar no cânon. Mas, irmãos, pensa numa carta rica, com profundidade na Bíblia, com concordância da Bíblia, com um respaldo muito inclusivo do Antigo Testamento, é a carta aos Hebreus. Não tem como nós basearmos que só porque não tem quem escreveu, não tem como estar inserida no cânon. Pensa numa carta que fala muito da Bíblia, principalmente traz uma tradução, é uma ponte. Eu costumo dizer que a carta aos Hebreus é uma ponte de ligação entre o Antigo e o Novo Testamento. Depois nós temos o exemplo, a carta de Tiago, que também alguns historiadores, alguns teólogos, vai dizer que não estaria inserida dentro do cânon, mas todavia a carta de Tiago, ela tem muitas semelhanças doutrinárias e de ensino com os ensinos de Paulo, né? Então, por mais que o Tiago aqui é um pouco desconhecido, mas todavia, e que também eu quero dizer para vocês que não é o Tiago discípulo, tá? Não é o Tiago que foi discípulo dos 12 apóstolos, dos 12 discípulos, mas isso aqui é para uma outra aula, para uma outra disciplina, que a gente vai estudar a respeito
da Epístola de Tiago, quem escreveu, para quem foi escrita, mas existe muita concordância. Então, esses livros que eu falei para vocês, eles passaram por um exame mais detalhado, mas todavia, se está dentro do cânon, é porque foi aprovado pela igreja como regra doutrinária para as nossas vidas. Então, nós temos aí esses livros que passaram por esse exame específico e que houve uma reluta, podemos assim dizer, né? Houve vamos dizer, um embate, né? Para que na hora da seleção dos livros, eles não entrassem para o cânon. Mas são livros totalmente importantes, que são base. Olha só para você ver. A carta aos Hebreus, como eu disse, ela é uma conexão, é uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Ela não podia ter ficado de fora do conjunto de livros. Apocalipse é um livro totalmente, inclusivamente, totalmente profético, que não poderia também estar de fora, por mais que existem muitas revelações, visões e, entre aspas, podemos dizer, misticismo, mas não é um misticismo pejorativo, negativo, como os dos livros apócrifos, mas são experiências sobrenaturais com uma base doutrinária da igreja, independente sobre escatologia, se crê ou não crê na tribulação e etc. Mas todas essas doutrinas têm uma base, e a base é o livro do Apocalipse. Se você for falar com um exemplo, o pré-tribulacionista, o mid-tribulacionista ou o pós-tribulacionista, todos eles têm linha de pensamento diferente, mas todos têm uma base só. O quê? É o livro do Apocalipse, né? As palavras de Jesus, João, o apóstolo. Então, é um livro também que nunca poderia ter ficado de fora do cânon sagrado. E por fim, a gente finaliza aqui essa aula falando a respeito do capítulo 5, a página 141, livros desaparecidos e outros apócrifos. Então, o livro vai trazer aí um exemplo, que houve alguns livros que eles são mencionados na Bíblia, mas por que não estão na Bíblia? Porque foram os livros, de acordo com o tempo, que se sumiram, desapareceram. Um exemplo, livro das guerras do Senhor, Números 21:14, livro desaparecido. Livro dos justos, Josué 10:13, 2 Samuel 1:8, também desaparecido. História de Davi, história de Salomão, crônicas de Samuel, crônicas de Natã, crônicas de Gade, profecia de Aías, visões de Ido, história de Semaías. Todos esses livros, o Antigo Testamento fala deles. Mas onde estão? Livros desaparecidos. E aí, o livro aqui, o nosso material didático, vai trazer aqui um resumo do que provavelmente poderia estar escrito nesses livros, que são os livros desaparecidos. E depois, o livro aí, o nosso material didático, encerra falando de alguns outros livros que são considerados apócrifos, ou alguns livros que não foram inseridos no cânon sagrado por algumas questões até históricas, né? Porque o conteúdo escrito do cânon, ele vai se encerrar aproximadamente em 66, 60 depois de Cristo, com os escritos do apóstolo João. Então, o último escritor vivo e o último escritor que relata o Novo Testamento é João, por volta do ano 60, mais ou menos, depois de Cristo. Esses outros apócrifos que estão aqui na parte final do livro foram escritos depois, né? Depois do ano 60. E aí, de uma forma cronológica, a divisão de livros do cânon se encerra, então ficando apenas livros para conteúdo teológico, conteúdo histórico e contribuições teológicas para o nosso estudo. Querido irmão, querida irmã, querido aluno do nosso curso de Teologia, Deus te abençoe. Finalizando aqui a aula de número 3, falando da unidade 3 do nosso livro. Não perca a próxima aula, falaremos da última unidade, a unidade 4 do nosso livro do curso de Teologia, e estamos avançando para o
próximo livro, próxima disciplina, tá bom? Em algumas semanas, daqui a algum período, já estaremos aprendendo uma nova disciplina para a glória de Deus. Lembrando você, temos a nossa palavra-chave dessa aula de número 3, para que você, aluno, possa juntar todas as palavras-chave da aula 1, 2, 3 e 4, mandar para mim no meu WhatsApp e a partir do momento que você mandar a última palavra-chave, nós estaremos disponibilizando a prova para você estar fazendo. A palavra-chave da aula de número 3 é Enoque. Eu vou colocar aí também na descrição aí no vídeo, né? Vai colocar aí agora na edição do vídeo. A palavra-chave da aula de número 3 é Enoque. Deus te abençoe. Até a próxima aula.